gente, tudo bem? O meu nome é Albânia, faço parte do 8º período de enfermagem da manhã. Os componentes do nosso grupo são Kathleen Rodrigues, Daiane Araújo, Rúbia Milena, Tereza Gabriele e Thaís. Nós vamos abordar o assunto sarampo e rubéola, então fiquem ligadinhos para saber tudo sobre essas doenças. Vamos lá? E agora falando um pouco sobre a história do sarampo. É uma doença infecto-contagiosa grave causada pelo vírus morbilivírus e pode ser fatal. A única forma de se evitar o sarampo é através da vacinação. Agora falando um pouco sobre quem a descobriu. A primeira descrição reconhecível do sarampo é atribuída ao médico árabe Ibn Razi. O vírus foi isolado apenas no ano de 1954 e a vacina foi desenvolvida no ano de 1963. E agora falando um pouco sobre a origem, é semelhante com a do coronavírus e da maioria dos vírus que infectam humanos. Como assim? Inicialmente se infectava apenas animais e quando houveram oportunidades deles se mutarem, sofrerem mutações, eles saltaram para a nossa espécie. Ou seja, aplicando isso ao morbilivírus, o causador do sarampo, inicialmente ele infectava apenas bois e vacas e depois ele passou a causar sarampo em humanos. Aí a questão que se levanta é, quando esse salto aconteceu? Quando o morbilivírus parou de infectar apenas animais e passou a infectar humanos. Um novo estudo publicado na revista Science relatou que o vírus do sarampo pode ter sido derivado da peste bovina por volta do ano de 528 a.C. Antes desse estudo sair, acreditava-se que tinha sido no ano de 1100 a 1200 depois de Cristo, ou seja, existe aí uma diferença de quase 1500 anos. O vírus causador do sarampo é o Measles morbilivírus e ele tem um ancestral em comum do Rinderpest morbilivírus. Nomes difíceis, né? Mas vocês vão entender. Esse que eu acabei de citar é um vírus extinto que causava a peste bovina. E enquanto essa doença afetava apenas animais, ela causava febre, desidratação e era na maioria das vezes fatal. Em 2007, esse vírus, foram detectados os últimos casos dessa peste. E em 2011 foi considerada a segunda doença erradicada pelo homem, depois da varíola. Então, esse novo estudo publicado utilizou de sequenciamento genético. E essa nova descoberta só foi possível por causa de um pulmão preservado em formol no Museu de História Médica em Berlim, na Alemanha. Ele pertenceu a uma criança de 2 anos que morreu da doença no ano de 1912. Os cientistas conseguiram extrair amostras do vírus e sequenciar o seu genoma. Até então, o genoma sequenciado mais antigo do sarampo era de 1954. No Brasil, o sarampo é uma doença de notificação compulsória desde 1968. Até 1991, o país enfrentou 9 epidemias, sendo uma a cada 2 anos em média. O maior número de casos notificados foi registrado em 1986. Até o final dos anos de 1970, essa virose era uma das principais causas de óbito dentre as doenças infecto-contagiosas, sobretudo em menores de 5 anos, em decorrência de complicações, especialmente a pneumonia. Na década de 1980, houve um declínio gradativo no número de óbitos. Essa redução foi atribuída ao aumento da cobertura vacinal e à melhoria da assistência médica ofertada às crianças com complicações pós-sarampo. Em 1992, o Brasil adotou a meta de eliminação do sarampo para o ano 2000, com a implantação do Plano Nacional de Eliminação do Sarampo, cujo marco inicial foi a realização da primeira campanha nacional de vacinação contra a doença. Em 1997, após 4 anos de relativo controle, observou-se o recrudescimento
do sarampo no país, inicialmente com surto em São Paulo e logo a sua expansão para todas as unidades federadas. Entre 2001 e 2005, com exceção do ano de 2004, foram confirmados 10 casos de sarampo no Brasil, 4 deles classificados como casos importados do Japão, Europa e Ásia. Em 2006, foram confirmados 57 casos em 2 surtos isolados no estado da Bahia, com genotipo 4D. No período de 2010 a 2012, foram notificados 4.380 casos suspeitos. No período de março de 2013 a março de 2014, ocorreu um surto no estado do Pernambuco, com 226 casos confirmados. No Ceará, ocorreu um surto no período de dezembro de 2013 a julho de 2015. Em 2016, foram notificados 664 casos suspeitos de sarampo, sem caso confirmado. Em setembro de 2016, o Comitê Internacional de Especialistas, responsável pela avaliação, documentação e verificação da eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita nas Américas, declarou a eliminação da circulação do vírus do sarampo na região das Américas. Desde então, o país está em fase de sustentabilidade da eliminação da transmissão autóctona dos vírus do sarampo e da rubéola. Em 2018, o Brasil enfrenta surtos de sarampo em 9 estados, totalizando 1.742 casos confirmados de sarampo. Em 2019, foram notificados 49.613 casos suspeitos de sarampo. Desses foram confirmados 10.429. Manifestações clínicas do sarampo. Primeiro, o sarampo é uma doença que tem pródromos. Os pródromos no sarampo duram em média de 3 a 4 dias. Quais são os sintomas dos pródromos? Febre alta. É uma febre alta gradual, vai ter seu pico lá na fase exantemática. No terceiro ou quarto dia de exantema, ela some. Outra característica é coriza, que no início ela é hialina, depois ela fica muito purulenta. Também temos a conjuntivite com fotofobia e a tosse seca, que incomoda o paciente. Lá no pico da doença, ela pode até ficar produtiva, mas caracteristicamente ela é seca e intensa, e ela dura até 10 dias a 2 semanas depois que some o exantema. Outra coisa que aparece lá no segundo dia do pródromo, que é característica do sarampo, são as manchas de Koplik. Corresponde a pequenos pontos brancos que podem aparecer dentro da boca e que possuem um alelo avermelhado. São as famosas manchas de Koplik. Outros sintomas que podem aparecer são a cefaleia, mal-estar e prostração. Fase exantemática. Primeiro, exantema ele é maculopapular. Onde é que começa esse exantema? Na face, região retroauricular. São bem vermelhas nessa região e uma característica do exantema no sarampo é que ele é descendente. Como é que vai acontecer isso? Primeiro dia, ele vai aparecer lá no rosto, na região retroauricular. No segundo dia, aparecem manchas no tórax, membros superiores. No terceiro dia, ele vai aparecer nos membros inferiores. E ainda no terceiro dia também, pode acontecer dessas manchas confluírem e ficar acastanhadas. Elas são bem vermelhinhas. Mas no terceiro dia, quarto dia, ficam mais acastanhadas e podem confluir. E no quinto dia, ela pode começar a descamar. O diagnóstico do sarampo é feito por via laboratorial, por meio do teste sorológico para IgG e IgM. Na fase aguda, é detectado no sangue o anticorpo específico IgM, o que significa que o vírus ainda está presente no corpo. O IgM pode ser detectado desde os primeiros dias da doença até 4 semanas após o aparecimento do exantema. Os anticorpos da classe IgG podem ser detectados no sangue logo após o fim da fase aguda da doença, até muitos anos após a infecção. A técnica mais utilizada hoje em dia para a detecção de anticorpos específicos IgG e IgM tem sido a ELISA, pois está sendo mais eficaz do que o teste de imunofluorescência indireta. Começando com a rubéola, ela é uma doença relativamente grave, causada por um vírus chamado rubella vírus, e ela é transmitida de um indivíduo para o outro quando há um contato com secreções emitidas por um paciente infectado com essa doença, com esse vírus, como por exemplo através de gotículas de saliva. Agora falando um pouco sobre quem a descobriu.
o médico alemão Friedrich Hoffmann relatou o primeiro caso de rubéola em 1740. Em 1814, George D. Mayton sugeriu que essa doença era distinta do sarampo. Então, como não havia um grande conhecimento sobre essa doença até então, quando houve os primeiros casos, as primeiras manifestações na Alemanha, a rubéola ficou conhecida como o sarampo alemão. Apenas em 1866 que a palavra rubéola foi usada pela primeira vez. Ela é uma palavra que provém do latim e significa pouco vermelho, justamente por causa dessa associação feita com as erupções avermelhadas provocadas na pele pela doença. Agora, lembra que agora há pouco eu falei que em 1814 George Mayton sugeriu que essa doença era distinta do sarampo? Pois é, apenas em 1866, num congresso internacional de medicina que ocorreu em Londres, a rubéola foi, de fato, reconhecida como uma doença distinta do sarampo. Ou seja, anos depois que ela foi reconhecida como uma doença distinta do sarampo. Então, ao longo do século XX, a investigação médica descobriu que, de fato, a rubéola era uma doença causada por um vírus e que ela poderia ser transmitida através de gotículas transportadas nas vias aéreas. Apenas em 1940, a síndrome congênita da rubéola foi feita uma pesquisa, se iniciou, uma pesquisa extensa sobre ela, quando houve uma grande manifestação dos casos de rubéola, causando até uma infecção epidêmica na Austrália. Em 1962, o vírus foi isolado para que os estudos para a produção de uma vacina pudessem ser iniciados. 7 anos depois, em 1969, uma vacina atenuada viva do vírus foi licenciada. Então, quando essa vacina começou a ser aplicada, a incidência dessa infecção viral caiu drasticamente, considerada hoje rara em países desenvolvidos. A vigilância da rubéola foi impulsionada pela implementação do plano de eliminação do sarampo no país desde 1992. Entre 2000 e 2008, foram confirmados 37.663 casos de rubéola. Em 2005, houve um surto no estado do Rio Grande do Sul, com 44 casos confirmados. Em 2006 e 2007, verificaram-se incrementos no número de casos confirmados e surtos nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e São Paulo. Os últimos casos de rubéola foram registrados no país em 2008 e da síndrome da rubéola congênita em 2009, de mães que se infectaram durante o surto em 2008. Também em 2008 ocorreu no Brasil a maior campanha de vacinação contra a rubéola do mundo, na qual foram vacinadas 67,9 milhões de brasileiros, homens e mulheres de 20 a 39 anos, em todo o país, nos estados de Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. O grupo de 12 a 19 anos também foi incluído. A cobertura vacinal alcançada nesta campanha foi de 97%. O Brasil cumpriu a meta de eliminação da rubéola e da síndrome da rubéola congênita até o ano de 2010. Entre 2011 e 2017, foram notificados 18.640 casos suspeitos de rubéola, todos encerrados pelo critério laboratorial ou vínculo epidemiológico. Somente em 2014 foi confirmado um caso importado da rubéola no estado do Rio de Janeiro em um tripulante de navio proveniente das Filipinas, sem nenhum caso secundário. Em abril de 2015, a Organização Pan-Americana da Saúde declarou a região das Américas livre da rubéola e da síndrome da rubéola congênita. As manifestações clínicas da rubéola. A infecção geralmente tem evolução autolimitada e em metade dos casos não produz qualquer manifestação clínica perceptíveis. Os sintomas mais comuns são febre baixa, até 38 graus, aumento dos gânglios linfáticos no pescoço, adenomegalia retroauricular e occipital, manchas cor-de-rosas cutâneas
inicialmente no rosto e que evolui rapidamente em direção aos pés e geralmente desaparece em menos de 5 dias. Também temos dores pelo corpo e a leucopenia. É comum e raramente ocorrem manifestações hemorrágicas. O diagnóstico da rubéola é feito habitualmente através do quadro clínico do paciente. Após 4 dias do aparecimento do rastro no corpo, o indivíduo já possui anticorpos presentes contra a rubéola no sangue. Mas frequentemente, a maioria das pessoas já estão quase curadas ou em processo de cura, o que não é necessário o teste laboratorial para confirmação, exceto em casos de gravidez. Como a doença não tem tratamento específico, não é necessário confirmação laboratorial. Os anticorpos da classe IgM são detectados comumente do 4º dia de rastro e perduram por até 8 semanas após. Logo após, irá ser detectado no sangue os anticorpos da classe IgG, que significa que o paciente está curado e imunizado contra a doença. Como a rubéola é uma doença que só se contrai uma vez, após contrair, o indivíduo se encontra imunizado. São raros os casos de reinfecções e também brandos. Olá, vamos falar sobre os tratamentos desses dois vírus, rubéola e sarampo. Os tratamentos são realizados de formas semelhantes. Eles são realizados de acordo com os sintomas apresentados por cada paciente. Os sintomas mais comuns são dor de cabeça, febre e erupções vermelhas pela pele. No sarampo, indicamos que os pacientes tomem a vitamina A, para que assim amenizem os sintomas da patologia. Fala, meu povo! Já falamos sobre a história do sarampo e da rubéola, como também das suas manifestações clínicas, seu diagnóstico e seu tratamento. Bora lá para a prevenção? Assim como o tratamento, a prevenção dessas doenças são semelhantes. Aí vocês me perguntam, como assim? A vacina, isso mesmo. Ela é a única forma de prevenir a ocorrência do sarampo e da rubéola na população. As principais medidas para essas doenças de prevenção são as rotinas de vacinação na Unidade Básica de Saúde, a intensificação vacinal, o bloqueio vacinal e as campanhas de vacinação. A vacina, ela é segura e eficaz. E quais são as vacinas contra o sarampo e a rubéola? Elas são a tríplice viral e a tetraviral. Sua via de administração é subcutânea e recomendam que a primeira dose da tríplice viral seja aplicada aos 12 meses de idade, já a segunda dose da tríplice viral aos 15 meses e uma dose única da tetraviral. Pessoas entre 30 a 49 anos de idade recomenda-se uma dose da tríplice viral. Mas aí rola aquela dúvida. Em quais casos não podemos receber a vacina contra o sarampo e a rubéola? Então, pessoas com casos diagnosticados ou suspeitos de sarampo e rubéola não podem receber a vacina. Gestantes e pessoas também já vacinadas não podem receber a vacina. Crianças com menos de 6 meses de idade também não se deve receber a vacina. Com isso, percebemos que a campanha de vacinação é uma estratégia que visa a vacinação em massa de uma determinada população, com uma ou mais vacinas. Diante de todos os fatos apresentados, a vacinação segue como a melhor maneira de se proteger contra as doenças infecto-contagiosas. Vá ao UBS mais próxima e vacine-se. Como diz o post, quem vacina, não vacila. Não tem idade para se cuidar. Prevenir doenças e estar atento às novidades sobre imunização é para todos. Invista na prevenção. Saúde preventiva faz bem às pessoas e ao meio ambiente.